Aqui no Litoral na TV, você confere toda semana dicas de direitos do consumidor. A seguir, você vai conferir mais uma dúvida e terá resposta com quem entende do assunto. Hoje vamos falar sobre telefonia celular. As operadoras oferecem uma infinidade de vantagens, aparelhos e tipos de contas. Só que tem muito consumidor tomando sustos na hora de pagar a conta. Temos que tomar um pouquinho de cuidado com essas questões que envolvem aparelhos celulares e planos desses aparelhos celulares, porque muitas vezes nós somos surpreendidos com essas situações. Lembre-se que na hora da contratação tudo é uma maravilha. Você escolhe o melhor aparelho com acesso à internet, com vários tipos de situação, com boa aceitação de opcionais, né? Como por exemplo programas, câmera e várias outras situações, mas aí quando a conta aparece você acaba descobrindo que o gato virou lebre. Em outras palavras, o que as operadoras têm feito muito é oferecer a você um aparelho junto com um plano de conta fixa. Só que na verdade quando você descobre, a sua conta fixa já não é tão fixa assim, porque os valores acabaram explodindo aquele plano que você contratou. É importante que nós consigamos explicar uma coisa. Quando a gente tem, na verdade, esses aparelhos ou esses planos de conta fixa, que existem lá, minutagem específica para você poder falar de celular para celular, minutagem específica para você falar de telefone celular para telefone fixo, minutagem específica de operadora para operadora, há que se observar efetivamente as regras que foram contratadas. Lembre-se, o contrato do plano de telefonia é um contrato de adesão. Você simplesmente vai lá, assina o seu nome e leva o seu aparelho embora para casa. Você está muito mais preocupado com o aparelho que você acabou de adquirir do que com o plano que você está assinando. Sendo assim, você praticamente esqueceu aquilo que você assinou. Você está olhando para o aparelho, isso é o que importa para você. E no final você vai descobrir que a sua conta é muito maior daquilo que você realmente assinou. Portanto, a gente não pode esquecer que pelo Código de Defesa do Consumidor, a publicidade vincula o negócio. Em outras palavras, se existe na verdade uma publicidade que foi feita a você, se lhe explicaram especificamente essas questões, se na internet você consegue observar que existem esses planos que explicam pra gente, como por exemplo acontece com a operadora X, que diz na verdade que você paga X centavos por minuto para qualquer conexão, que a operadora Y que diz que você paga X centavos para acessar a internet todo dia, independente do número de vezes que você acesse, é um valor único, um valor fixo para isso. Essas publicidades, elas precisam ser impressas, porque elas acabam fazendo parte do contrato. Se, por exemplo, na hora que chega a sua conta, o valor é exatamente diferente daquilo que você foi levado a contratar pela publicidade, aquele valor pode ser questionado em juízo. Exatamente por quê? Porque você somente contratou pela publicidade que foi feita a você. Você não leu minuciosamente aquele contrato, mesmo porque o chamariz é o telefone que te oferecem e essa possibilidade de você gastar menos na sua conta. Então é importante que você observe isso, a publicidade que é feita no negócio. Imprima esses fatores de publicidade, guarde a revista, guarde a internet, guarde os prospectos e panfletos que você pega nessas lojas de telefonia celular, junto com sua via do contrato. Fatalmente isso vai fazer uma diferença muito grande quando você tiver que discutir a sua conta, o valor da sua conta. Atualmente, numa pesquisa rápida na internet, o consumidor pode fazer isso, mais de 85% dos casos são garantidos o retorno ao consumidor exatamente pela deficiência da publicidade. Os consumidores são surpreendidos por isso. A questão da venda casada dos aparelhos de telefonia e principalmente a questão da publicidade faz com que essas empresas de telefonia não estejam conseguindo mais enganar o consumidor quando o assunto acaba sendo essa conta de telefone, essas promessas que não são cumpridas. Portanto, se esse é o seu caso, procure um advogado, procure os órgãos de defesa do consumidor, analise especificamente, guarde essas propostas. Isso faz a diferença muito grande na hora que você tiver que discutir os seus direitos em juízo. O ideal é sempre ler os contratos antes de assinar.
E caso o cliente seja lesado, o jeito é reclamar o seu direito e buscar os órgãos de defesa do consumidor. O consumidor recebeu a sua conta de telefone, o consumidor percebeu que existe alguma situação de diferente, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer uma reclamação junto à operadora de telefonia e anotar o número do protocolo, com data e o nome de quem está lhe atendendo. Isso é essencial para o prosseguimento das conversações e até mesmo para o ajuizamento do processo, porque com esse protocolo, efetivamente, será solicitado pelo juízo a gravação dessa conversa. Fatalmente, isso vai fazer a diferença na hora do julgamento. Então esse é o primeiro requisito, fazer essa reclamação e ter esse número de protocolo. Todas as vezes que o consumidor for conversar com a operadora de telefonia, solicitar o número da reclamação, esse número de protocolo, para poder futuramente ter esse acesso a essas provas. Posteriormente a isso, procurar um órgão de defesa do consumidor, procurar um advogado especializado em Código de Defesa do Consumidor para poder explicar o que tem acontecido a ele. Terceira coisa, fatalmente será pleiteada a suspensão da linha para poder se discutir o valor do débito. Lembre-se que a suspensão da linha muitas vezes acaba sendo o momento adequado para poder fazer isso, porque senão fatalmente a conta vai ficar aumentando todo mês. Então, mas eu não quero perder esse número. Lembra que na verdade o problema não é um problema de número, de perder ou ganhar o número, mas um problema do valor da conta. Muitas vezes mais vale ter um telefoninho pré-pago ou alguma coisa nesse período que você consiga se manter enquanto se discute isso e posteriormente você retoma o número dessa conta, pedindo inclusive perdas e danos pelos problemas que você teve em relação a ter deixado esse número de ser fornecido aos seus clientes, aos seus fornecedores, enfim, todos aqueles problemas que podem advir em termos da falta de comunicação. Mas que se diga, não deixe na verdade de discutir isso em juízo. Lembre-se que cada vez que você deixa de procurar o judiciário, cada vez que você deixa de procurar, na verdade, especificamente alguém para resolver esse problema, é mais um direito que se deixa passar e é mais uma possibilidade que essas empresas, grandes operadoras, na verdade, não mudam a conduta. E isso tem complicado e dificultado cada vez mais a situação específica dos consumidores perante essas empresas.